Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre cronograma. Como montar um cronograma rápido e fácil com ferramentas 100% online gratuitas. Então essa aula é muito prática, como anteriores na prática sempre prega, para você ter isso de uma forma bem rápida. Você vai sair daqui podendo fazer um cronograma logo hoje. Mas importante, antes de a gente falar de cronograma, a gente vai ter que falar sobre planejamento. Porque o planejamento não é nada mais é do que o que você vai colocar no seu cronograma. Se você não planejar previamente, você não vai conseguir colocar. Falando sobre planejamento, eu gosto muito de uma frase: nunca temos tempo para planejar, porém sempre temos tempo e dinheiro para refazer. Então, se você não tem tempo para planejar, você vai ter dinheiro e tempo para refazer. O tempo foi licença poética minha, tá bom? Essa frase era de um autor desconhecido, eu conheci ela há alguns anos, já tem bastante tempo. Ela era assinatura de e-mail de um engenheiro que trabalhava fazendo projetos complementares para mim, e era muito interessante discutir com ele sobre planejamento. E essa frase norteou minha vida durante muitos anos. Então, se a gente está falando sobre planejamento, a gente está falando que essa frase é muito importante. Se você não planeja, você vai ter que refazer. E alguém tem que pagar essa conta. Ou vai ser você, ou vai ser seu cliente. Então, como tudo começa com planejamento, muita gente gosta de começar o planejamento com uma folha de papel, e você vai fazendo e vai rasgando, jogando fora, entendeu? Essa foto ela tá um planejamento aqui com uma caneta, entendeu? Mas planejamento tem que ser feito a lápis para você poder apagar, ajustar. Mas de vez em quando você pode ir lá para uma caneta, para o papel, é muito mais um exemplo. Mas com planejamento é início de tudo, e eu quero colocar para vocês que essa é a parte mais importante do processo. Se você não planeja direito, você vai ter problema lá no futuro. E independente se você está fazendo projeto ou obra, isso é muito sério, porque tem muita gente que fala, ah não, só funciona para obra, porque a gente vai mostrar aqui, por exemplo, um cronograma bem elaborado de obra, entendeu? Mas não, isso funciona para obra, para projeto, independente. Até se você está organizando uma viagem, você pode usar o cronograma para te ajudar, para te facilitar enormemente. E a forma que você vai usar independe. Entendeu? No meu caso, né, o cronograma ele sempre começa com café e com computador. Então, aproveitando, vou tomar um golinho de café aqui, só para representar essa pausa, essa reflexão. Que quando você está fazendo isso com café, você dá uma pausa, você toma um gole de café e olha que o planejamento ele tem que ser muito amadurecido. Não é nada que você vai fazer e apresentar para o seu cliente em 10 segundos, não. Você tem que fazer. E como tudo começa no computador, eu colocando também, muitas vezes eu começo à mão, mas eu quis colocar o computador para poder exemplificar que tem horas que você precisa automatizar isso. Vamos mostrar mais para frente. Então, como que você começa a fazer esse planejamento? Para você depois elaborar o seu cronograma. Primeiro, lista todas as tarefas que você precisa fazer. Independente do que estou falando, pode ser a viagem. Então você vai primeiro para a cidade tal, depois vai para a cidade tal, e o que você vai fazer em cada uma das cidades, entendeu? Você pode dividir durante o dia, entendeu? O cronograma você que está fazendo. Então, outra coisa muito importante, ver todos envolvidos no processo. E aqui eu coloquei que é muito importante você estipular os prazos de quem está fora do seu controle. Porque você sabe quanto tempo você gasta para fazer um estudo preliminar. Se você não sabe, você vai começar a tomar nota disso para você entender. E se você não sabe, você vai colocar agora, vai começar a ter noção disso. E aí você sabe quanto tempo você gasta durante o projeto, do projeto executivo? Ok. Quanto tempo você gasta para fazer um 3D? Mas e agora quem está fora do seu controle? Vamos supor que você tem aqui projetos complementares. Entendeu? Projeto de estrutura, projeto de hidráulica, elétrica, você não sabe quanto tempo a pessoa vai gastar. Você pega esses prazos com a pessoa e coloca uma margem de segurança aí para você, entendeu? Porque esse prazo está fora do seu controle. Então é muito importante você ter noção de quem está fora do seu controle também no cronograma. Eu gosto sempre de você ir para uma plataforma digital. Você pode escolher qualquer uma da sua preferência. O MS Project, que começou tudo isso, você pode ir para um Excel, você pode ir para o Gunter, que é o que a gente vai falar hoje, entre outros. Por que a gente vai falar do Gunter? Porque eu adoro o online. Eu posso acessar de qualquer lugar a qualquer hora. Ah, mas estava no servidor do escritório, estava lá em casa no meu computador. O Gunter ele é free, ele está automatizado com o Google Drive. Então, onde você tiver acesso à internet, você tem acesso a ele. Então isso é muito interessante. Ele tem uma coisa que não é muito positiva: se você tiver sem acesso à internet, você não tem acesso. Então, se você quiser trabalhar no offline, você pode ir para um outro tipo de programa. Eu praticamente trabalho 99% do meu dia conectado, então o Gunter ele é muito fácil. E eu gosto de ter esse acesso a qualquer local. Você pode ajustar esse planejamento de qualquer local mesmo. Se você trabalha com equipes remotas, isso facilita ainda mais seu processo. Então, eu acho que eu já expliquei o porquê o digital
porquê do online, mas eu ainda quero falar um pouco mais do digital, por quê? Quero mostrar aqui agora um cronograma para vocês de obra, é do pessoal do Bora na Obra, isso foi uma obra que eles fizeram para um cliente meu, em outubro de 2016, olha, tá aqui a data, e eles têm aqui todos os serviços, e você tem aqui, e eu quero mostrar especificamente, por exemplo, aqui instalações elétricas, estava aqui, ó, 60 dias, começando no dia tal, e finalizando no dia tal, mas por algum motivo, os 60 dias viraram 90, tá vendo? Tô colocando aqui, entendeu? Não é o caso do Bora, eles se planejaram, isso aqui é fictício, entendeu? Eu que alterei a planilha, entendeu? Eles me passaram essa planilha deles e eu alterei aqui no dedo, pra vocês entenderem. Então na hora que eu altero essa planilha aqui, eu cresço o prazo, você tá vendo que com certeza instalações elétricas vai puxar alguma coisa disso aqui para frente. Se eu não estou fazendo isso aqui no digital, eu tenho que alterar um por um. Mas se eu estou fazendo no digital, eu alterei aqui meu prazo. Ah, mas vai agora dar diferença no meu forro de gesso. Aí eu venho, altero o forro de gesso. Tá vendo aqui? Eu tirei ele aqui, ó, que estava começando dia 25 de julho, e coloquei para ele começar dia 25 de setembro, de 23 de setembro, olha. Ele pulou lá para frente e já altera aqui automaticamente. E agora eu tenho que alterar todos os outros dados do processo. Essa planilha aqui ela é feita no Excel. Já ajuda muito? Sim. E você aqui tem um controle maior de todo o processo. Em casos como obras, pode ser muito prático você manter no Excel ou numa planilha online, porque você tem um pouco mais de controle do processo. Só que eu quero mostrar para vocês no caso de projeto, que é a minha expertise, o tanto que ela é boa sendo online. Facilita muito para você. E aqui você colocou que na verdade não são mais 24 dias de duração, são 35 dias, e puf, ela já cresceu e já desenhou ela toda bonitinha. Então, isso é muito prático. Só que aqui você tem que saber produzir e manusear uma planilha complexa como essa. O Excel, você não coloca 35 e ele cresce uma tabela aqui do lado. Você tem que fazer toda uma programação para chegar nessa planilha linda, maravilhosa. O Bora fornece ela para os alunos dela, mas se você não é aluno do Bora, como é que você vai fazer isso? Não é empecilho. E muito cuidado quando a gente está falando disso, que o bom é inimigo do ótimo. Então você está vendo a planilha daquela linda, maravilhosa, você fala assim, não vou começar, não vou porque ela é muito difícil. Cuidado, como o bom inimigo do ótimo cuidado para você não procrastinar e nunca começar e nunca finalizar uma planilha dessa. Então por isso que agora é muito prático, eu vou te dar alguns exemplos muito simples, te dei um muito elaborado para você onde você pode chegar, e eu quero te mostrar algo muito simples, muito fácil de você fazer hoje, colocar em prática agora, você que está escutando, assim que acabar essa aula. Então frisei aqui novamente, porque é muito importante. Procrastinação, muita gente não faz cronograma, porque é muito difícil, como é que eu vou fazer? Bora lá, vamos fazer um bem simples. Como é que você começa? Começa com planejamento. Então, quando a gente começa com esse planejamento, você tem que primeiro planejar, depois você revisa, e o mais importante, não é nem planejar, não é nem revisar. Sabe o que é o mais importante em todo esse processo? Dormir. Dormir? Como assim dormir? Sim, dormir é muito importante em todo esse processo. Você deve estar pensando que o Alexandre está doido, né? Está falando aqui de cronograma, de planejamento, e ele está falando de dormir. Colocou essa pessoa aqui flutuando aqui, dormindo em pé. Ele está sonhando aqui e está falando disso. Não, gente, é muito importante você dormir. E dormir é a questão de você ajustar até ele ficar correto. O planejamento precisa ser ajustado. E quando você dorme, você revisa com a cabeça fresca. Então isso que é muito importante. Dormir está representando o tempo. E o tempo é necessário para você ver falhas nesse processo. Se você não tem tempo para ver falhas nesse processo, o seu planejamento ele tem grande chance de ter erros. Se você não revisou, você não faz um planejamento em 5 minutos, 10 minutos, coloca aquilo no papel e entrega para o seu cliente. Não, ou começa a sua obra. Não, você tem que ter um tempo para amadurecer e ver falhas nesse processo. Então de um dia para o outro, sua mente clareia, você consegue realmente ver falhas. Você pode estar ali meio cego, até mostrar para um amigo pode ser muito importante. E principalmente que nas primeiras vezes que você está fazendo isso, ou quando você está fazendo uma nova atividade, é mais fácil ainda de você não ver falhas no processo. Quando for uma nova atividade, então vamos supor que você só está fazendo projeto e agora quer começar a fazer obra. Ou você está fazendo um tipo de projeto e você resolveu fazer outro tipo de projeto. Então peraí, você tem que olhar que você vai encontrar falhas nesse processo. Então, como que você pode iniciar isso aqui de uma forma muito simples? Liste todas as tarefas. Vou dar um exemplo aqui de uma reforma do apartamento. Ó. O levantamento tem um levantamento, tem um estudo preliminar, tem um anteprojeto, tem um projeto executivo. E agora, depois que você listou essas tarefas, você pode fazer isso num papel inicialmente. Veja que tempo você vai gastar para cada uma delas. Levantamento eu vou gastar 10 dias, estudo preliminar eu vou gastar mais 20 dias, estudo anteprojeto eu vou gastar mais 15 dias, e projeto executivo eu vou gastar outros 20 dias, igual ao estudo preliminar. Depois que você colocou isso,
Vamos para o programa online. Você lista levantamento, estudo, anteprojeto, projeto executivo, coloca a duração de cada um dele, coloca o início que ele vai começar, tá vendo? Todos estão começando no mesmo prazo, tá vendo? Mas o importante é ter a duração. E agora vem a magia desses programas, que é essa coluna aqui, ó, predecessores. Você vai marcando. O levantamento, ele começa, e o estudo preliminar ele começa após o levantamento. Tá vendo que o levantamento é número 1 nessa minha lista de tarefas? Então eu falo que o estudo preliminar só vai começar quando acabar o levantamento. Você colocou uma data de início aqui, que foi a data do levantamento ou da assinatura do contrato, e ele vai automaticamente organizando todo mundo. Então eu vou colocar aqui os outros agora, olha só. Tuk, 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 tuk. Então você já sabe que você tem o início aqui no dia 28 do 10 e você vai acabar do dia 26 do 1. Olha que lindo como é que isso aqui funciona. É muito bom, muito prático, porque ele já vai fazendo esse sequenciamento automático. Se você alterar aqui agora de 20 dias para 10 dias, ele faz o cálculo automático quando começa, quando termina, e ele anda todas as colunas. Mais simples que a planilha do Excel, mas ele tem outras complicações que o Excel te traz. Importante, tá bom? Comece com macrogrupos, pode ser mais fácil para você, você não vai travar com nenhuma dificuldade. Deixa eu tomar outro golinho de café aqui. Enquanto você pensa sobre o macrogrupo. O que é esse macrogrupo, né, Alexandre? Depois de tempo você vai ganhando experiência e você vai podendo aumentar a sua complexidade. Com o macrogrupo, que é isso que a gente colocou aqui, ó. Estudo, projeto, estudo preliminar de projeto para executivo. Está vendo que eu não esmiucei o anteprojeto? Tem várias etapas ali no projeto executivo. Olha o anteprojeto aqui. O anteprojeto eu podia dividir em detalhamento de piso, detalhamento de iluminação, forro, gesso, detalhamento de marcenaria, pontos elétricos. Só que lá eu representei só com anteprojeto. Se eu quiser agora colocar prazos no macrogrupos, olha como é que facilita. Quanto tempo eu preciso para o piso, tantos dias. Quanto tempo eu preciso de formalização, tantos dias. Quanto tempo para marcenaria, quanto tempo para pontos elétricos. Gente, são todos prazos estimados, tá? Só para efeito aqui da gente poder fazer esse exemplo. Não são os prazos que eu utilizo no meu escritório, não, tá bom? E aí quando a gente tem aqui, olha a diferença do macrogrupo aqui, ó, anteprojeto, quando você divide ele. Quando você divide, você consegue ter maior qualidade. Você tem aqui, ó, o piso, iluminação, marcenaria e pontos elétricos. E aqui eu ainda coloquei o predecessor, colocando que, olha, depois de piso, eu preciso finalizar piso para começar o projeto de marcenaria. E eu preciso finalizar iluminação para começar pontos elétricos. E você vai ver também qual é a sua tarefa que vai dar o caminho. É crítico. Por exemplo, não adianta eu correr e fazer aqui o projeto de elétrico. Olha só, eu tenho todo esse tempo aqui antes de começar o projeto executivo. Entendeu? Você tem todo esse tempo. Qual é o seu gargalo aqui? Seu gargalo, o seu problema maior é projeto de piso, que está sequenciado com projeto de marcenaria. Isso aqui você vai definir. Mas olha como é que ficou mais claro e agora você realmente sabe quanto tempo você vai gastar nesse processo. Entendeu? Aqui você está estimando um macrogrupo, mas quando você coloca realmente, tá vendo? Aí você tem real certeza. Ó. Aqui o projeto executivo ele estava iniciando dia 30 do 12. Aqui ele está iniciando dia 30 do 12 também. Só que agora você tem mais controle de todo o processo do que você tem que fazer uma sequência atrás da outra. Então aqui você começa a esmiuçar o seu cronograma. Então não tem problema nenhum, por isso que eu falei o bom inimigo do ótimo, você começar fazendo ele mais simples. Começa ele mais simples, você vai ganhando confiança e depois você vai começando a esmiuçar ele um pouco mais. Olha só, aqui um detalhe para você ver um pouco mais esse sequenciamento, tá vendo? Do piso, você vai para a parte de marcenaria, de iluminação, isso aqui você vai ganhando com o tempo, tá? Então, agora é com você. Agora está na hora de você começar a planejar as tarefas e criar seus próprios cronogramas, tá bom? Espero ter auxiliado você nesse processo como um todo. E agora a tarefa é sua. Então, recapitulando. Tudo começa com planejamento, você não começa o cronograma sem planejar isso antes. Você pode listar as suas atividades que você precisa fazer, ver todos os envolvidos no processo, para você não ter ninguém ali que você não controla, dando um erro no seu cronograma. Coloque tudo numa plataforma digital, que você viu, a gente explicou tanto que fica mais fácil todo esse processo quando você está no digital. O planejamento precisa ser ajustado até ficar correto, então essa é a hora que você precisa dormir, você precisa ter um tempo para você poder fazer esse ajuste de uma forma precisa. Faça a revisão com a cabeça fresca, isso também é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Comece pelos macrogrupos, tá bom? Para não te travar, tá bom? Bom inimigo do ótimo. E faça, não deixe para depois ou para o próximo projeto. Faça hoje. Acabou aqui essa aula, ela está acabando agora. Você vai pegar e falar, nossa, eu estou com um projeto em andamento, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer um teste. Vai lá no Gantt, se você tem um e-mail do Gmail, ele automaticamente você consegue utilizar. É só você pegar e começar agora mesmo. Então eu quero finalizar com essas duas frases.
O bom é inimigo do ótimo. Faça hoje, não fique esperando o ótimo. Faça hoje que você já vai ter um ótimo resultado. E nunca temos tempo para planejar, porém sempre temos dinheiro para refazer. E eu faço a minha contribuição incluindo aqui tempo. Tempo e dinheiro para refazer. Porque quando você não tem tempo para planejar, seu tempo cresce e você acaba gastando mais, você e seu cliente. Grande abraço, espero que tenham gostado e quero que vocês coloquem em prática agora essas dicas para elaborar o cronograma dos seus projetos. Tchau, tchau.